gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar sobre o meu segundo período, de quando eu fiz engenharia civil. Eu fiz o segundo período no primeiro semestre de 2014, já tem um tempo. Como eu sempre tenho falado, como eu falei no meu vídeo do primeiro período, pode ser que a grade tenha mudado, mas eu tô aqui hoje para contar a minha experiência e talvez pode ajudar alguém, né? Tá tendo as mesmas matérias, alguém que tenha curiosidade, tá bom? Eu tô aqui com o histórico, tá? Pra contar pra vocês um pouquinho de como que foi as minhas matérias, a minha grade horária, a minha carga horária, e eu espero que vocês gostem. Eu tive 7 matérias, minha faculdade tinha bastante matéria, gente, eu não entendo por que isso tudo. Hoje em dia eu tive curiosidade de ver a carga horária lá. Primeiro período tem 5 e eu comecei com 9, então, tipo, né? Eu tive algoritmos e programação, que eu tive uma carga horária de 80 e eu passei com 97. Gente, sinceramente, não lembro muito bem como que eu consegui passar com essa nota toda. Era uma matéria que a gente ia no laboratório, era uma matéria no computador. Aí eu lembro que a professora, ela ficava sentada e ela passava alguns dados e a gente ficava introduzindo no computador. Era sobre algoritmo. Então foi uma matéria tranquila, mas não é uma matéria que eu lembro que tivesse sido muito puxada, porque a professora também era muito de boa. Ela sentava lá e ficava explicando a matéria e a gente só reproduzia o que ela falava. Ela passava os algoritmos e a gente simplesmente reproduzia os algoritmos. E tive prova de 40, uma prova de 30, mas eram todas no laboratório. Então a gente sentava um do lado do outro, então era muito fácil você colar, né? Eu sei que é errado falar isso, mas foi uma matéria muito tranquila. Tive cálculo 1, eu tive carga horária de 80 horas e eu passei com 60. Olha pra vocês verem como que foi a diferença aí. No meu primeiro período eu tive introdução ao cálculo, eu passei com 75. Já no segundo período com cálculo 1, eu passei com 60. É porque que acontece? Mudou meu professor. O professor do primeiro período, ele era mais tranquilo. A professora do segundo, ela já era bem mais assim, rigorosa. E foi uma matéria assim, eram cálculos uns integral, diferencial, que eu nunca tinha visto na vida. Então eu tive bastante dificuldade, mas eu consegui passar. Desenho auxiliado por computador é o que hoje é o CAD. Sempre foi o CAD, mas lá a gente chamava de desenho auxiliado por computador. E foi super tranquilo também. Minha professora era super tranquila e como ela via que muita gente tinha dificuldade, ajudava bastante. Então eu passei com uma nota de 79. Então não tem o que falar de ruim não. Foi uma matéria assim muito tranquila, muito sossegada. Estatística geral. Eu tive minha carga horária de 40 e eu passei com 91. Era uma matéria super tranquila, era uma matéria que tinha bastante conta, mas eram contas super simples, super tranquilas. Eu tive uma prova de 30, uma de 40 e 30 pontos de trabalho, mas foi uma matéria assim muito tranquila. Era aquela estatística assim bem básica. Eu tive química geral e inorgânica, que foi uma matéria super tranquila também. Eu tive carga horária de 80 e eu passei com 72. Minha professora era super de boa, super tranquila, explicava super bem, a didática dela era ótima, não tenho nada que reclamar. E era uma química mais do ensino médio, não era nada novo. Se você tivesse no ensino médio, você já tinha visto as matérias. Era só um pouquinho mais puxada, mas só você estudar que você estava super bem. E eu tinha uma matéria, eu esqueci de comentar com vocês também. A minha faculdade, até o 4º período, eu tinha matérias online, que eram matérias assim mais voltadas a vida, meio ambiente, ser humano, e eu tinha uma matéria chamada Ser Humano e Relações. Eu tinha a matéria uma vez no mês, eu ia na faculdade uma vez no mês, e o resto das minhas aulas eram aulas online. Eu tive carga horária de 40 e eu passei com 75. O que eu tenho que falar do segundo período em si, um compilado do segundo período? Foi um período tranquilo, razoavelmente tranquilo, não tive matérias muito puxadas. As únicas matérias que eu senti dificuldade foi o cálculo 1, e também porque teve essa troca de professor, e eu não tinha, e foi um cálculo mais puxado, como eu disse, era um cálculo mais voltado já para engenharia,
E tinha muitas matérias que eu nunca tinha visto, então tinha que estudar bastante, você tinha que se dedicar mesmo, senão você não conseguia passar. E o resto, e teve a Física 1, que eu acho que eu pulei, né? Física 1, gente, pelo amor de Deus, quase reprovei também. Nunca fui muito boa em física no ensino médio, então na faculdade não ia ser diferente. Eu tive carga horária de 80 horas e eu passei com 60 cravado. Não peguei recuperação. E era um professor assim, gente, que eu não entendi o que ele falava. Eu achava a didática dele péssima. Não gostava do jeito que ele explicava, não entendia as coisas que ele explicava. E naquela época não tinha tanta informação assim, tipo videoaula, esse tanto de coisa. Tinha, mas não é igual hoje em dia. E foi uma época que muita gente reprovou em Física 1. E todo mundo sabe, né? Física, cálculo na engenharia, a galera, a maioria ou reprova uma vez, ou você tem que estudar muito. E eu lembro que ele me deu na Física 1 e Física 2. E a Física 1 fui péssima. Não gostei do meu resultado que eu tive, mas eu estudava bastante, mas eu não entendia. Eu não entendia o que ele falava, eu não entendia os exercícios, eu não entendia praticamente nada. Então, tipo assim, eu comecei a estudar em casa por conta própria, por livro, por videoaula, tentando aprender. Sinceramente, não sei como que eu passei, porque foi uma época, assim, que eu detestei a matéria, eu odiei física por bastante tempo na minha faculdade. E eu passei com 60. Eu não reprovei nada, vocês vão ver que mais pra frente nos períodos eu vou pegar recuperação, eu vou reprovar, mas depois eu explico mais pra vocês. Mas o segundo período foi relativamente um período um pouco mais puxado que o segundo, do que o primeiro. Não tem condição de eu falar que o segundo foi tranquilo, porque eu lembro como se fosse hoje que não foi, porque cálculo 1 e física 1 foram matérias que eu passei muito raspada e foram matérias que eu não tive um desempenho legal. Mesmo estudando, igual eu falei com vocês de engenharia, mesmo você estudando, se dedicando, vai ter vezes que você não vai conseguir. O importante, gente, que eu vou deixar frisado aqui, é não desistir, tá? Porque eu demorei um tempo para formar, eu conheço colegas que demoraram muito mais tempo para formar a faculdade, e o importante é não desistir, é continuar, é perseverar, que uma hora dá, uma hora você consegue, uma hora você vai se adaptar, você vai entender o que o professor vai falar, mas é muito difícil, sim, você se adaptar logo de cara de uma rotina que você nunca teve muito contato. Engenharia civil é assim. E como o cálculo em física era só cálculo, você tinha que dar um jeito de aprender. Você tinha que dar um jeito também, gente, de raciocinar e ficar tranquilo na hora das provas. Eu sou uma pessoa muito agitada, sou uma pessoa muito ansiosa, então eu ficava bastante nervosa. E eu sei que o equilíbrio, a tranquilidade ajuda bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um período mais ou menos, foi um período mais, vocês vão ver que gradativamente eu vou ir falando que os períodos vão ficando mais difíceis. O primeiro período foi tranquilo, o segundo já foi difícil, já foi diferente do primeiro, já passei com mais matérias assim, que eu tive mais dificuldade. Eu tô falando aqui também que eu não entendi a matéria, então vocês vão ver que mais pra frente vão ser assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz esse vídeo com bastante carinho. Um beijo e até a próxima.